Tive críticas, teve críticas ao Vitinho antes, mas hoje, de todos os jogadores, com certeza, é um dos que mais entendeu o estilo do Paulo Souza, merece ser titular, tem entrado bem, de fato, o Vitinho tem entrado bem, realmente, ontem entrou novamente. Vou passar a bola. Espetacular aquela caneta lá que ele deu no jogador do Vasco. Teve um jogador do Vasco também que deu-lhe uma caneta no Pedro também, que foi horroroso também, meu Deus do céu. Foi uma canetas, né? Foi uma caneta. O que vale dentro de campo é o resultado final. Caneta ali, mas enfim. Professor Pedro, muito bom dia, quase boa tarde. Bem-vindo à bancada do Mengão, 11h30. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo. O Bruno Vilafranca e o Felipe Rudiero já falou também suas palavras iniciais. Depois que você começar, a gente vai começar a dar as notas um pouco mais rápido para a gente poder pontuar exatamente um por um. E aí, obviamente, a gente já vai extratando o que foi a partida. Suas primeiras palavras aí, professor. Bom dia. Bom dia, Júlio, Felipe, querido, bom revê-lo. Vilafranca, monstro dos comentários. Gabriel, querido, Nação Rubro-Negra no chat. Ontem, o Flamengo foi a campo para buscar resultado e performance. Performance é algo que o Flamengo ainda está devendo bastante, Júlio e amigos. Mas é algo que se constrói e não é da noite para o dia. Pelo menos, resultado, esse time aprendeu a conseguir gerar. Especialmente em jogos chatos, truncados, como jogos contra adversários que se entrincheiram para não deixar ter jogo. Ainda que é bem verdade, ontem o Vasco, no começo do jogo, por ter uma superioridade numérica no meio de campo, foi melhor do que o Flamengo e deu espaço para o jogo. O Flamengo ontem não fez um bom jogo. Um jogo sonolento, burocrático, mas fez aquilo que em clássico tem que ser feito. Vencer o jogo. Não adianta nada jogar bem como jogamos contra o Fluminense e perdermos com o gol aos 44 do segundo tempo numa falha individual do Hugo naquela cabeçada do John Arias. A única derrota do Flamengo no ano. O Flamengo, ele vem iniciando um processo de construção de uma filosofia de jogo. E isso não é fácil. A torcida do Flamengo criou um sentimento dentro dela. Gabriel vai lembrar que eu conversei isso com ele no final do ano. Eu estava nos Estados Unidos e a gente conversava. A torcida do Flamengo não aceita mais técnicos brasileiros. A torcida do Flamengo não aceita. Ela criou, depois de Jorge Jesus, uma compreensão de que a metodologia brasileira não serve. Ela já odiava o Rogério antes de chegar, já odiava o Renato antes de chegar. E qualquer outro brasileiro que vier, ela vai minar antes de chegar. E se a gente quer um treinador europeu, o treinador europeu não pensa como um treinador brasileiro. Ele vai trazer uma mentalidade de jogo europeia, que é diferente da nossa. E para que isso dê certo, é necessário tempo. E uma das frases mais bacanas, Júlio, que eu aprendi na minha vida, e eu levo ela para a minha vida, é que existe uma diferença entre o tempo que a gente torce para que as coisas deem certo e o tempo que as coisas exigem para dar certo. A gente normalmente quer que tudo dê certo muito rápido. Performance extraordinária é algo que raramente dá certo muito rápido. O Flamengo hoje tem um trabalho que tem 6 semanas a partir da primeira partida dele, que foi em 4 de fevereiro no Fla-Flu. São 6 semanas, com 12 jogos. Júlio, você sabe qual é o time que tem mais vitórias na temporada brasileira? Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Em 12 confrontos. O Atlético também chegou a 9 jogos, agora no fim de semana. 9 vitórias em 11 jogos, um jogo a menos. O Flamengo hoje, ele tem, após 6 semanas da primeira partida, um handicap. São 12 jogos, com 9 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que foi no jogo de estreia. Foi a primeira vez que o Everton Ribeiro jogou de ala esquerda, que o Felipe Luiz jogou como terceiro defensor. Foi a primeira partida daquele método de jogo. De lá para cá, o Flamengo fez, tirando aquele jogo do Fla-Flu, mais 10 jogos com o time principal. A gente tem 12 jogos com o Paulo Souza, 11 com o time principal. E de lá para cá, a gente não perdeu nenhum jogo. O Flamengo é o único time do Brasil, Biel, Júlio, Ruggeri, Vilafranca, que jogou 6 clássicos em 12 partidas. O Flamengo jogou um clássico nacional contra o Atlético Mineiro, em que ele foi melhor em 2/3 do jogo. Conseguiu algo muito difícil, que é impor uma virada dentro de uma final contra um grande adversário, que vinha de um time entrosado, encaixado do ano passado, era o mesmo time. O turco Mohamed botou o mesmo time no mesmo esquema para jogar contra o Flamengo, falou, joguem como vocês jogam. E o Flamengo virou aquele jogo para 2-1 e por uma infelicidade nossa, a gente deixou o jogo acabar empatado. A gente teve 3 clássicos contra o Vasco, um contra o Fluminense e um contra o Botafogo.
A gente jogou 12 partidas, com o time principal foram 11. Das 11 foram 6 clássicos. O Flamengo é o único time do Brasil que jogou 6 clássicos. E nesses 11 jogos com o time principal, a gente ganhou 6. Com o time principal, desculpe, a gente ganhou 9 e empatou 2. Perdão, a gente ganhou 8, empatou 2 e perdeu 1. A outra vitória das 9 é com o time alternativo que o Paulo Souza pegou antes do Fla-Flu. O Flamengo é o único time que fez 29 gols na temporada. O Flamengo tem um artilheiro do Brasil na temporada com 9 gols. Só Gabriel Barbosa fez 9 gols dentre os jogadores profissionais da Série A do futebol brasileiro. O Flamengo está devendo muito ainda. Eu e todos vocês queremos um Flamengo muito melhor do que o Flamengo que jogou sonolentamente ontem contra o Vasco. Ainda que defensivamente esteja bem organizado, o Flamengo não sofreu com o Vasco. O Vasco não machucou o Flamengo em momento algum. O Vasco não encurralou o Flamengo, até porque é um time muito ruim. O Vasco é um time muito fraco. Os nossos corrimãos, rivais, o povo da Ratolândia, com todo carinho aqui na brincadeira sadia do futebol, tá? Sem nenhuma ofensa à instituição, é uma brincadeira, eles chamam de mulambos, a gente chama de ratos, é uma brincadeira sem nenhum desrespeito. Em nenhum momento o Vasco acuou o Flamengo. E o Flamengo não foi capaz de se motivar a ponto de acuar o Vasco. O Flamengo jogou com o regulamento embaixo do braço, fez o que se faz no clássico, vencer e venceu. Eu não me recordo qual foi a última vez que eu vi o Flamengo vencer 3 vezes o Vasco em 20 dias. Eu não me recordo. O Flamengo jogou 5 clássicos estaduais. Infelizmente, perdeu para o Fluminense um jogo que estava empatado até os 44 do segundo tempo. E se acabasse empatado, não tendo ocorrido a falha pessoal do Hugo Souza, tomando um frango naquela cabeçada do John Arias, o Flamengo estava invicto na temporada. Eu vi pessoas dizendo, mas só está jogando contra times do Campeonato Carioca. O Palmeiras só está jogando no Campeonato Paulista. E o Atlético no Mineiro. Vocês estão achando que a gente está jogando aonde? O Palmeiras está jogando a Bundesliga? O Atlético Mineiro está jogando a Premier? É o que se tem para jogar. E clássico local, a camisa pesa. E aí, com todo carinho a todos, não importa se o Vasco hoje está na segunda divisão. Clássico é clássico. Fala do Heraldo Leite, hein? O Heraldo Leite falou isso ontem na nossa live, Júlio e Bruno. Pode perguntar para ele. Foi. Um cara que é conhecedor também do futebol, um monstro das transmissões, falou isso, professor, que a camisa pesa. Claro que pesa, Biel. O Cruzeiro, que está na Série B há mais tempo que o Vasco, caiu primeiro. Estava ganhando do Atlético Mineiro por 1-0 até os 44 do tempo. Arrumaram aquele pênalti maroto do Hulk. A fábrica que comprou de gols. E o Grêmio e Inter. O Grêmio deu de 3 no Inter ontem no Beira-Rio, na Série B. Você quer que eu fale mais do que o Barcelona meter 4 no Bernabéu, no Real Madrid, após tirar o PSG com o show do Benzema? O Barcelona ontem foi a Madrid e sapecou 4-0 no Real Madrid. O Barcelona está jogando a segunda divisão europeia, né, nos campeonatos intercontinentais, que é a Europa League. E pegou o Real Madrid, que está nas quartas da Champions, e empurrou 4-0, passou-lhe a carreta. Isso é clássico. Isso é jogo de camisa. E a ignorância tentar o contrário, pensar o contrário. Desculpa, é ignorância pensar o contrário. E você sabe qual é a verdade? Biel, Bruno, Rogério, Júlio e amigos no chat, vocês sabem qual é a realidade? A realidade, irmão, é que hoje a gente tem uma parte da torcida do Flamengo, que é a torcida da internet, uma parte da torcida da internet, não estou generalizando não, porque a maioria da galera é fechamento, é rubro-negro raiz. É uma parte minoritária que está se permitindo ser influenciada por esse bando de loucos da internet, porque a internet é um lugar de ódio. A internet dá porta-voz a maluco, a doido, a gente tóxica, a gente que vê tudo negativo na vida. E tem uns 3, 4 malucos aí que acaba o jogo e começa a falar mal do Flamengo, vestindo camisa do Flamengo e fica disseminando isso na cabeça das pessoas. E aí tem um monte de flamenguista que tá aí que não consegue mais comemorar a vitória do Flamengo. Que vê o Flamengo ganhar do Vasco, dá 3 porradas na Ratolândia, pau no rato, pau no rato, pau no rato, e o cara tava lá, virou especialista em crítica. É o torcedor que virou especialista em crítica. É o cara que tá criticando porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo. Irmão, você ganhou 3 vezes. Para com essa zorra desse mimimi, rapaz. Torcedores mimizentos, chato do cacete, nuteleiros, desaprenderam a ser Flamengo. Queria ver vocês saírem da porra do jogo em Conselheiro Galvão contra o Madureira, ganhar de 1-0 com gol de cabeça do Leandro Machado e comemorar num calor de 4 horas da tarde em Madureira. Queria ver vocês saírem da Bariri, comemorar uma vitória de 1-0, o gol do Josiel no Olaria e comemorar dizendo que o Liverpool pode esperar que a tua hora vai chegar. Agora fica um bando de gente aí influenciada por um bando de doido que vem pra internet ligar o microfone e meter o pau no Flamengo. Não já basta 160 milhões de pessoas que odeiam o Flamengo? Nós estamos há 6 semanas do início de um trabalho. Começamos no dia 4 de fevereiro. E o primeiro jogo do Flamengo, em que o Flamengo botou um novo sistema de jogo, ele jogou bem e perdeu por 1-0 para o Fluminense, jogando bem,
com pênalti desmarcado, com gol anulado, acuou o Fluminense o jogo todo. E foi a única derrota gols, no clássico. Né, professor? Perdemos gols pra caramba também. O Marcos Felipe fez 3 defesas, Rogério, incríveis. E eles acharam um gol de cabeça que o Arias subiu em cima do Isla e mandou a bola, o Hugo espalhafatou ali a mão e tomou o gol. E estão sacaneando a gente até hoje por causa desse jogo.